Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar pra vocês a minha experiência numa Host Family. Primeiro de tudo, o que é uma Host Family? Host Family é a família onde você vai ficar hospedada no país que você for fazer o seu intercâmbio. Importante falar que na maioria dos intercâmbios você vai pagar pela acomodação na Host Family. No meu caso, na galera que fez intercâmbio junto comigo, nós não precisamos pagar por essa acomodação, porque as famílias que receberam os intercambistas, elas eram voluntárias e não cobravam nada por isso. Mas como que é o processo para você chegar até uma família? Bom, tinha que preencher um formulário eletrônico com o nossa idade, nossos gostos, preferências e tal. Por exemplo, a minha host family, ela tinha um gato. Se por acaso no seu perfil estivesse que você não gosta de gato ou você tem alergia a gato, dificilmente você seria escolhido para você ficar nessa família. Então, eles avaliam o seu perfil e se o seu perfil bater com eles, a família vai e te escolhe. Foi assim que eu fui escolhida. Eu não tenho problema nenhum com animais, isso estava no meu perfil, então foi assim que essa família me escolheu. Só que eu não conhecia ainda a família que eu ia ficar. A única informação que eu tinha era que era uma moça que convivia com o namorado dela. E essa era a informação que eu tinha. Eu só fui conhecer eles quando eu cheguei lá. A gente não tinha conversado por nenhum meio, nenhuma rede social, nem nada. Então eu realmente só fui conhecer eles quando eu cheguei lá. Como é que era a acomodação? Eles moravam num apartamento e eu tinha um quarto só pra mim. Depois disso chegaram mais 2 intercambistas e eu comecei a dividir quarto. Então pra mim não tinha problema nenhum dividir quarto, eu dividi quarto de boa. Com relação à alimentação, a gente comprava a nossa comida e tal, e tipo macarrão, verdura, legume e tal, deixava lá. A host, ela nunca falou nada pra gente, que a gente não poderia pegar nada do que eles tinham lá. Às vezes a gente comprava coisas especificamente só pra nós, a gente deixava no nosso quarto, geralmente umas besteiras que a gente queria comer, mas comida em geral a gente comprava e deixava na despensa da cozinha. Então, às vezes eles usavam o que a gente usava e a gente, às vezes, usava o que eles compravam. Mas a gente procurava evitar e usar mais o que a gente comprava mesmo. Mas ela nunca falou que a gente não podia pegar nada. Então, ela sempre foi ok com isso. Não tinha nada específico que, isso vocês não podem comer, isso vocês não podem pegar e tal. Regras na casa. No meu host não tinha nenhum tipo de regras. A gente saía e voltava a hora que a gente queria, a gente tinha uma cópia da chave da casa. Teve uma amiga minha aqui no host dela, ela tinha horário para voltar para casa. Eu não acho isso muito legal, você ficar estabelecendo regra pro intercambista voltar para casa. Mas isso era uma regra da família, então meio que ela tinha que obedecer. Mas a nossa host não, era tudo ok. Só com relação a levar pessoas para casa. A gente sempre perguntava se nossos amigos poderiam ir lá, ela dizia que sim. Até mesmo antes ela tinha falado que se a gente quisesse levar alguém lá, poderia. Mas a gente sempre achava legal perguntar porque a casa não era nossa, né? Então a gente tinha que pedir. Mas ela sempre deixava. Como que era a convivência? A convivência era boa, a gente não teve nenhum problema com ela, assim. A gente fazia a nossa própria comida, nós lavávamos a nossa própria roupa, a gente limpava o nosso quarto. A gente também lavava a louça. Quando a casa estava muito bagunçada, assim, a gente limpava. Não era nenhuma obrigação nossa a gente fazer isso, tá? A gente fazia porque a gente queria mesmo, porque pra nós brasileiros, durante o intercâmbio eu percebi que limpeza pro brasileiro é um negócio muito importante. Eles lá não se importam tanto assim com bagunça na casa e tal, mas a gente limpava porque a gente queria mesmo. Não era sempre que a gente fazia isso, mas quando dava assim que a gente via que estava muito bagunçado, aí a gente ia lá e arrumava, não custava nada fazer, então pra gente não tinha problema nenhum com isso. A host ela era muito solícita, na sua maioria. Ela perguntava sempre se eu estava bem, se estava com saudade de casa. Tentava ensinar português para ela, se eu não me engano, a avó dela era brasileira. Só que ela não falava português, quase nada praticamente. Ela já tinha vindo no Brasil, mas ela não falava quase nada de português, a gente ficava trocando. E também conversando bastante para poder a gente melhorar o nosso espanhol. Existem famílias e famílias, né? O meu host era assim, o host dos outros intercambistas era de um outro jeito, são pessoas diferentes, famílias diferentes. Algumas situações assim culturais um pouco estranho para nós brasileiros, da cultura deles, mas nada que, meu Deus, que coisa. Mas foi uma experiência legal eu viver numa família que eu nunca tinha conhecido, num país diferente, obviamente.
perceber como é que funciona com eles lá, a cultura deles enfim, foi bem legal, uma experiência bem bacana. Então, se você já fez intercâmbio e ficou numa host family, comenta aqui embaixo como é que foi a sua experiência com essa família, que eu vou gostar muito de ler e responder pra vocês também. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e curta, por favor, compartilhe e até a próxima.